Vou repetir, o tema de hoje é quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler de novo em voz alta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra está apresentada a nós. Eu peço que o Senhor se derrame, trazendo ensino, consolo, exortação, que o Senhor corrija a nossa vida, que o Senhor nos ensine, que o Senhor derrame a Tua graça, amor e misericórdia. Usa, Pai, a minha vida, que não seja somente eu através da minha carne ministrando aqui, mas que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito penetre os corações, trazendo luz à Tua palavra para o nosso coração. Usa-me, Senhor, e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu quero falar hoje quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos. Isso vai ser muito importante você saber, porque talvez nós tenhamos uma visão distorcida de algumas coisas que nos levam a orar errado, a pensar errado, a ler errado, a agir errado. E nós precisamos entender plenamente como devemos enxergar nossa própria vida. Quem nós éramos, qual a nossa condição atual, qual a nossa condição futura, o que nos aguarda. O apóstolo Paulo fala aqui aos Coríntios que a nossa esperança não pode se limitar somente a esta vida, mas que a nossa esperança também tem que alcançar uma vida celestial, porque se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Quem aqui não conhece alguém que sofreu a vida inteira? Quem aqui não conhece talvez uma criança que sofreu e depois faleceu? E às vezes no nosso coração fica aquele questionamento e aquela pergunta: por que Deus permite que isso aconteça? Já perguntaram para você, ou você já ouviu alguém falar, se Deus existe mesmo, por que acontece tanta coisa no mundo? Se Deus existe, por que há tantas guerras? Se Deus existe, por que tanta dor, tanto sofrimento? É só você ligar num canal desses de sensacionalismo, né? Cidade Alerta, Brasil Urgente. É só você ligar nesses canais e você verá. E se você ficar lá 15 minutos, pelo menos eu não consigo assistir, porque eu me comovo demais. É uma realidade que não é a minha realidade do dia a dia. Eu vivo na igreja, eu conheço pessoas cristãs, eu conheço pessoas que amam a Deus, que procuram se santificar. De repente você liga a televisão e fala: matou a paulada, estuprou e violentou e depois esfaqueou e jogou no rio. Não dá para ouvir as atrocidades. E você já, talvez até você já chegou a se perguntar com relação a isso: poxa, se Deus existe, por que Ele permite que uma criança seja estuprada, por exemplo? Se Deus criou esse mundo para vivermos assim. Quantos não reclamam da vida? Porque realmente a palavra de Deus fala que no mundo teremos o quê? Bênção, paz, é isso? Prosperidade. A verdadeira palavra diz que no mundo nós teremos aflições, que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu e nós precisamos ter bom ânimo para ultrapassar nossos sofrimentos que acontecem neste mundo. É um mundo de sofrimento. Quem aqui nunca teve uma dor de barriga? Quem aqui já teve dor de barriga? Levante a mão. Tem alguns querubins que não levantaram a mão aqui. Ou não tem barriga, ou não tem mão. Todo mundo já teve uma dor de barriga. Todo mundo já passou por isso. E a gente, não só uma dor de barriga, eu fiz uma ilustração, mas é para você ver o quantas coisas da nossa vida nós sofremos. Por exemplo, os corintianos, como sofrem?
É um mundo de sofrimento para eles. Brincadeira, a gente brinca até às vezes com coisa séria. É um mundo de perdas. Perdemos entes queridos, perdemos emprego, perdemos tantas coisas. E às vezes fica aquele questionamento, até com Deus. Para que te entenda quem nós seremos, primeiro eu quero falar quem nós éramos, quem somos hoje. Primeiro, antes de falar do nosso futuro, vamos falar do nosso passado. Passado como humanidade, não só como você. Eu nasci em 1900 e pouco. Eu não estou falando da sua idade, da sua época. Eu estou falando do passado, da humanidade como um todo. Quem criou os céus e a terra, irmãos? Você não evoluiu do macaco? Achei que você tinha vindo do macaco. Não? Não cremos no evolucionismo. Nós cremos no criacionismo. Deus criou os céus e a terra. E quando Deus cria os céus e a terra, e há o primeiro dia, e ele diz o quê? Houve o primeiro dia e viu Deus que isso era bom. Depois o segundo dia e viu Deus que isso era bom. Até que ele cria o homem, e o último versículo de Gênesis 1, que fala sobre a criação, Deus fala que ele viu tudo quanto ele havia feito, e que tudo quanto ele havia feito era muito bom. Deus criou tudo muito bem. Como é que você imagina o jardim do Éden, com Adão e Eva, os nossos pais? Deve ser um lugar maravilhoso. Tinha alguns companheiros, até a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum estava lá. Sabe a Celeste, a serpente que falava? Mas era um lugar maravilhoso. Deus deu tudo para eles. Domine sobre tudo, sobre todos, sobre os animais, sobre as plantas. O único trabalho que o homem tinha era nomear. E como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem, até que ele acertou, né? Ele olhou assim e falou: elefante, não tem uma cara de elefante mesmo? O elefante não tem uma cara de elefante? Né? Aí ele olhou e falou assim: girafa, vaca, né? Não tem cara de vaca mesmo? Não é assim, uma coisa meio vaca assim? O homem acertou. Brincadeiras à parte, o homem tinha um trabalho de ir lá e nomear. Pode comer o que quiser. Toda a tarde, quem vinha conversar com o homem? O próprio Deus. Que relacionamento lindo. O próprio Deus falava com o homem. Só que Deus sabia que ele precisava colocar alguma coisa no jardim em que houvesse uma escolha. Porque se não tivesse aquela árvore, no jardim do Éden tinha várias árvores. Por exemplo, tinha a árvore da vida, que enquanto o homem comesse, viveria eternamente. Tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore tinha um fruto proibido. Este fruto era o único mandamento que Adão recebeu: não coma deste fruto, porque certamente você vai morrer. E certamente vai acontecer coisas terríveis, porque desobedecer a Deus é a coisa mais terrível que um homem pode fazer. Irmãos, o pecado tem um poder devastador e destruidor que talvez você nem imagine. É só você cometer para você ver. Ele destrói famílias, casamento, finanças, saúde, emprego, ministério, tudo. Então Deus tinha que colocar ali uma escolha, porque se não tivesse uma árvore ali, eles serviriam a Deus por obrigação. O que você faz aqui no jardim? Sirvo a Deus. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho para fazer é servir a Deus. Então eu sirvo a Ele por obrigação. Então Deus tirou essa obrigação e deu ao homem o livre-arbítrio, a escolha. E colocou uma árvore e falou: olha, homem, escolha. Pode viver com tudo isso aqui que você tem, ou você pode escolher essa árvore. Essa árvore está ali só para que você me sirva por escolha e não por obrigação. O que o homem escolheu? Desobedecer a Deus. A primeira coisa que nós temos que entender quem nós éramos. Nós éramos, como humanidade, nós éramos bons. Feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos eternos. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. É uma coisa que para nós hoje é uma coisa absurda, mas que era tão pura na época de Adão e Eva que eles não se envergonhavam.
o relacionamento com os animais, com a natureza, com o Deus. Não havia nenhum tipo de coisa ruim. Tudo que Deus criou era bom. E Ele olhou e falou: eu crio, tudo que eu crio é muito bom. Aliás, quando Ele viu que uma coisa não era muito boa, Ele corrigiu. Sabe qual foi a coisa que Ele viu que não era muito boa? O que era? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Veja, mulher, o quanto você é importante para o homem. Você é o que faltava para o homem ser perfeito. De tudo que Deus olhou, analisou, inspecionou e disse: tudo que eu criei é bom, mas tem uma coisa que não está muito boa ainda. O homem está sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora. E criou, era tudo perfeito, irmão. Até Gênesis 2. Era tudo perfeito. Deus fez o homem dormir, arrancou uma costela. Adão, quando viu Eva, uma mulher também feita à imagem de Deus, falou: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Tinha um relacionamento maravilhoso, só que em Gênesis 3, aí acontece o que nós somos hoje. É isso que eu quero te ensinar nesta noite, porque talvez a gente não entende, ou não entenda ainda o tamanho do sacrifício de Jesus, do que é comer esse pão e tomar esse cálice. Em Gênesis 3, o homem toma do fruto proibido. Primeiro foi a mulher, claro, sempre a mulher, né? Brincadeira, a mulher tomou, comeu, e Adão também sabia que não podia comer, e também comeu. E os dois pecaram, enganados pela serpente com a sua astúcia. Esse evento na Bíblia é chamado de queda, ou seja, o homem caiu, o homem pecou. Só que se só pecasse e ficasse por isso mesmo, tudo bem. Só que Romanos 6 fala que o salário do pecado é o quê? A morte. As consequências do pecado são devastadoras, irmãos. Vamos lembrar de algumas? Parece até uma aula hoje, mas é muito importante nós sabermos, né? Qual foi a consequência que a serpente recebeu por aquele pecado? Rastejar? Porque ela não rastejava antes? Ela andava, voava? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Qual foi a punição que a mulher recebeu? Dores de parto, e o seu desejo será para o seu marido. Ela perdeu até o domínio sobre o desejo dela. É uma maldição. Qual é a maldição que o homem recebeu? A pior de todas, ter que trabalhar. Brincadeira, mas trabalhar quando você gosta, o problema não é só trabalhar. Trabalhar às vezes é gostoso, né? O duro é para você comer, se sustentar, você tem que suar. Por exemplo, não dá para você parar de trabalhar, falar: quer saber, cansei, não vou mais trabalhar, larga tudo, você vai morrer. Quer saber, chega, cansei, não quero mais saber de trabalhar, vou ficar em casa, vou viajar. Vai para você ver, vai acabar o seu dinheiro e você vai morrer. Tem que trabalhar eternamente, tem que trabalhar. E ainda muitos que se aposentam, ainda a aposentadoria não dá para cobrir, e tem que continuar trabalhando. Alguns, pela misericórdia, se aposentam tão bem, mas alguns ainda têm que trabalhar depois de aposentado. É ou não é verdade, irmãos? Só que ainda se parasse por aí, presta atenção, não para só aí. Bom, a mulher recebeu a maldição, o homem também, a serpente também. Parou por aí? Não. Agora eu vou te ensinar coisas mais graves que aconteceram. Primeira coisa que aconteceu: a terra sofreu maldição. A terra produzirá o quê? Cardos e abrolhos. Maldita é a terra por tua causa, porque o homem, o dominante da terra, caiu, e toda a criação de Deus caiu. Toda a criação de Deus caiu. Aí começou a terra a produzir cardos e abrolhos, uma terra maldita por causa do homem. Deus, para cobrir a nudez do homem, já mata um animal. Você vai ver que ele fez vestimenta de peles.
para Adão e Eva. Para colocar uma pele tem que ter uma morte de um animal. Já começou ali, já distorceu toda a criação. A descendência caiu também. Você vê os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, irmãos se matando. Aliás, Caim matou Abel. Você vê disputa, você vê já o coração do homem já inclinado ao mal. Você vê a queda de tudo está em queda. Quem nós somos hoje? Nós somos o homem caído. Como humanidade, nós somos o homem que está em queda. E por causa de Adão, todos caíram. Não só Adão caiu, se fica só para Adão, Adão, quem mandou você desobedecer? Só que porque ele desobedeceu, muitos não entendem isso, nós chamamos de pecado original. O pecado de Adão veio a toda a sua descendência. Paulo fala que em Adão todos morrem, inclusive eu e você. Talvez você pode falar assim, mas eu não tenho culpa nenhuma que Adão pecou. Eu sei, talvez não tenha culpa nenhuma, mas nós nascemos da forma de Adão. E por causa disso, nós nascemos no pecado. Eu vou te dar algumas passagens bíblicas para você entender o que é o pecado original. Davi disse assim no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 143, versículo 2, não há na terra nenhum vivente que é justo. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Talvez você se acha santarrão, ou se acha santo, demais, vamos dizer assim. Você se acha santo demais. Não, eu não faço isso que essas pessoas fazem. Só que só porque você nasceu na forma de Adão, sabe, mulheres, você que faz um bolo, se você fizer um bolo numa forma redonda, vai sair um bolo redondo. Se você fizer um bolo numa forma retangular, vai sair retangular. Imagine que você tem uma forma e você deixa essa forma cair. Dá uma amassadinha no cantinho da forma. Todo bolo que você fizer nessa forma vai sair com aquele amassadinho. Nós somos os amassadinhos de Adão, da forma de Adão. Adão caiu, amassou a forma, e em Adão todos morremos. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Está em Coríntios, é o próximo livro, é Gálatas, depois vem Efésios. Efésios capítulo 2. Não foi só isso não. Adão também perdeu o relacionamento com Deus. Deus que falava com ele não falava mais. Adão também foi vetado de comer a árvore da vida, porque Deus colocou um querubim no caminho da árvore para que o homem não comesse e vivesse eternamente, vivesse para sempre no pecado. A eternidade do homem foi quebrada ali. Olha quantas coisas nós perdemos, não foi só isso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Jesus nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor para com que nos amou, e estando nós como, irmãos? Mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para por aí, daqui a pouco a gente vai ler o restante. Eu quero que você entenda, irmãos, a condição que nós somos sem Jesus, nós como humanidade. Depois que o homem caiu, Deus criou tudo perfeito, mas o homem caiu, e quando o homem cai, toda a criação cai, toda a criação de Deus, a terra cai.
Tudo, a criação, o mundo que vivemos hoje não é a criação de Deus. Se alguém te falar assim, poxa, mas se Deus existe, por que tem tudo isso daí? Olha, o mundo que Deus criou não é este que nós vemos hoje. Há uma parábola chamada do joio e do trigo. Você conhece essa parábola? O joio e o trigo? A Bíblia diz o seguinte, que saiu um homem a semear. Vamos abrir em Mateus 13? Eu estou falando, mas eu acho melhor a gente ler. E eu acho que ela está em Mateus 13, essa passagem, se eu não me engano. Mateus capítulo 13. Versículo 24. Mateus 13, 24. Acharam? Todos estão entendendo o que eu estou ministrando até agora? Está sendo bem claro? Eu gosto de ser bem explicadinho nos mínimos detalhes. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma má semente no seu campo. Não foi isso? Não. Então o reino dos céus é semelhante a um homem, Deus, que semeou uma boa semente na terra. Aleluia. Mas enquanto os homens dormiam, veio quem? O inimigo dele. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, o Senhor não criou um mundo bom. O Senhor que o Senhor fez, o Senhor errou. O Senhor existe mesmo, por que acontece tanta coisa errada? Vieram os servos da casa e falaram assim: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. Você não criou um mundo muito bom. De onde vem, pois, o joio? De onde vem as coisas ruins? De onde vem essas guerras, estupro, matança, violência? De onde vem tudo isso? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. A resposta é: o mundo está assim porque um inimigo plantou isso nesta criação de Deus. Então, quem nós somos hoje? Um povo morto por causa do pecado de Adão. Um povo, eu vou usar uma palavra forte, mas é essa mesmo, tá? Insignificante, miserável. Apocalipse fala que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Só isso que nós somos. A gente tem que entender nossa condição humana, que carecemos da glória de Deus. Morremos nesta criação. Se vivermos atrelados somente a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha vida for só essa daqui, nós vamos ser infelizes demais, porque a alegria que Deus tem para nós é muito maior, irmãos. Agora eu quero falar quem nós seremos através da redenção em Jesus Cristo. É isso que é importante você saber, irmão. Se você saber a tua condição, quem você é? Eu sou morto. Eu estou morto por causa do pecado do meu pai Adão. Parece até brincadeira, mas é isso, é o que a Escritura nos ensina. Eu poderia trazer aqui bases de harmatologia para você entender que o pecado que vivemos, hoje somos pecadores, não só porque cometemos pecado, mas só pelo pecado original de Adão. Nós estamos numa condição morta. Outra coisa, se tivesse um julgamento, não haveria obras meritórias com mérito que pudesse pagar a minha redenção e a minha salvação. Ninguém sozinho aqui conseguiria alcançar a salvação. Por maior caridade que você fizer, por maior sacrifício que você possa fazer. Os hindus na Índia, em lugares que creem no hinduísmo, tentam alcançar a redenção com a própria mutilação do corpo, com o próprio sacrifício. Alguns saem rolando anos, rolando quilômetros, ralando todo o seu corpo. Outros ficam com o braço erguido a vida inteira. Outros se enterram até o pescoço e se alimentam quando alguém dá comida para eles, tentando fugir do seu karma, do samsara que os hindus falam, tentando achar uma redenção. E eu vou dizer, irmãos, não há o que você faça que você possa alcançar a salvação. Se Jesus não tivesse feito a redenção dele,
estaríamos mortos, e na hora de um julgamento, seríamos condenados. Irmãos, imagina no Antigo Testamento, que não tinha Jesus, como que eles eram salvos? Vou te responder, meu irmão, para você entender agora a grandeza disso tudo. Não eram salvos. Não havia salvação, a não ser um ou outro que foi arrebatado, que foi trasladado porque andava com Deus e tal. Mas ninguém, imagina, eles morreram, foram para o seio de Abraão, que nós chamamos de estado intermediário, esperando e aguardando o quê? Se fossem julgados, saberiam, eu estou no pecado, morri no pecado. Por mais que eu andei com Deus, as minhas obras são insignificantes perto do meu pecado. Eu quero que você entenda que você é pecador. Fala para o teu irmão assim, você é pecador. Levante a mão e diga, eu sou pecador. Amém? Esse negócio que ensinam por aí, olha, ore, determine, porque você é filho do rei, você é mais que vencer. Não é assim que ora e que vai receber a resposta de Deus não, viu? Imagina você falar com Deus, Senhor, eu determino que você faça isso na minha vida. Ele fala que determina aqui sou eu, filho, você não determina nada. Quem manda sou eu, você fica quieto aí. Aliás, quando formos orar, temos que orar assim, Senhor, pela tua misericórdia, pela graça, porque eu não mereço, me dá. Pela misericórdia, derrama sobre. Eu sei que o Senhor é infinito em misericórdia, e por isso o Senhor me dá, e por isso o Senhor se derrama na minha vida. Então Deus preparou para nós algo chamado redenção. Para que haja uma redenção tem um alto preço. Já contei para vocês a história do barquinho. Posso repetir para vocês a história do barquinho? Alguns já sabem. Havia um menino que tinha um barquinho que ele fez com tanto esmero, um barquinho maravilhoso, lindo, que ele brincava no seu quintal de casa, que era o mar. E ele brincava com o seu barquinho, um dia o barquinho arrebentou e o barquinho se perdeu. Passado um tempo, esse menino passa no centro da cidade e vê numa vitrine o seu barquinho, que era único, que ele mesmo tinha feito, que era dele, na vitrine, para vender com um preço absurdo. Ele entrou na loja correndo e disse para aquele moço, o dono da loja, olha, esse barco é meu. O dono falou, olha, sinto muito, mas veio aqui um pescador, me vendeu por uma fortuna esse barco, eu achei muito bonito e eu realmente comprei, e agora para ele sair da loja aqui, para ele ser teu de novo, você vai ter que comprar pelo preço que está lá na plaquinha. E o menino ficou revoltado, mas ele foi embora para casa. Trabalhou, gastou a vida, juntou moedinhas, pediu, trabalhou mais ainda, bolou estratégias para arrecadar dinheiro, e ele juntou e demorou um tempo, e ele penou e trabalhou, ele suou, até que ele arrumou o dinheiro, foi na loja, comprou o próprio barquinho e levou para sua casa. Essa história ilustra o barquinho que nós somos na mão de Jesus. Nós éramos dele, nos perdemos. E para ele nos resgatar, ele teve que pagar um preço muito alto. E não foi preço de ouro e prata que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Para ele nos comprar de novo e trazer a redenção, ele deu a própria vida. Ele era meu, mas ele se perdeu. E para comprá-lo de volta, eu tenho que pagar um preço. E pagou o preço com a própria vida. E não há Deus igual ao nosso Deus que faça uma coisa dessa. Deus deu a própria vida por amor a nós. Eu estou muito feliz que vocês estão olhando para mim assim com olhos bem fitos em mim. E isso é verdade, assim eu estou percebendo que vocês estão atentos hoje. Porque como é bom falar de Jesus, de redenção. Saber quem você era, a condição que você estava e hoje a condição que você está recebendo de Deus através do sacrifício de Jesus. E não só você. Nós aguardamos algo muito maravilhoso, a redenção de toda a criação de Deus. Você imagina como é que vai ser o céu? Vamos abrir em Isaías 65, vamos ver aqui a redenção também da criação, aleluia. Isaías 65. Jesus paga um preço, não só por nós também, mas por toda a criação de Deus.
E ele diz o seguinte: vamos fazer um trato então. Esse mundo de dores que vocês estão vivendo aqui, vamos trocar por um mundo sem dor. Jesus fala: eu vou comprar vocês, para levar vocês para um lugar que eu estou preparando. João 14, eu vos receberei para mim mesmo, a fim de que aonde eu esteja, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar lugar para receber vocês aqui no céu. E Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que eu crio o quê? Novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Nós nem lembraremos das dores que passamos aqui, irmãos. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Nós nunca mais vamos chorar. Isso já não é uma coisa tão maravilhosa, irmãos? Quantas dores nós passamos. Até quando a gente fala de cemitério e perdas, né? Ainda que a gente perca nossa avó, nosso pai, nossa mãe, mas e quando perdemos o filho? E quando perdemos marido e esposa? E a gente chora, e tanta perda, né? Os palmeirenses que não têm mundial, por exemplo, choram. Nem lá, viu? Até para os palmeirenses Deus tem redenção, lá vocês não vão chorar. Brincadeira, hein? Essas heresias não pode falar. Versículo 20: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Olha o versículo 23 agora: não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Ao relacionamento reatado, a reconciliação. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Olha a redenção da criação também. Até a criação de Deus, até os animais, as plantas, a terra, vai sofrer uma redenção. Olha o que ele diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Só a serpente que se ferrou aqui, né, irmão? Ela não tem nenhum, vai continuar comendo pó, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não vai ter mal nenhum, não haverá dor, não haverá pranto. Se lermos Apocalipse 21, para vermos a nova Jerusalém, vamos ver que lá não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá clamor. A alegria será imensa, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É isso que Deus preparou para nós. Para encerrar o culto de hoje, eu quero te ensinar como aguardar a redenção. Amém? Como aguardar a redenção de Deus. Vamos em Romanos 8. Hoje bastante versículos, né? É bom ler a palavra, né? A gente vai aprendendo com os textos que edificam a nossa vida. Eu quero te ensinar, meu irmão, como você aguardar a redenção de Deus. Aleluia. Como que você aguarda? Diga assim comigo: com esperança. Aleluia. Tem gente que não tem esperança do céu. Uma vez eu vi uma reportagem, uma pessoa, um repórter chegou até uma menina que ganhava, acho que era R$2 por dia, trabalhava 12, 16 horas por dia, descascando batata e mandioca, alguma coisa assim.
O repórter falou assim para ela: você está aqui há quantos anos? Ela tinha 16 anos, ela falou: estou aqui há 10 anos trabalhando. Desde os 6 anos de idade, a menina trabalhava, a mão toda destruída. E perguntou: você estuda? Não. Você sabe ler? Não. Uma cidade do interior, do Nordeste, eu não me recordo. Mas até ali eu fui me segurando para não chorar, que às vezes tem algumas reportagens que fazem a gente se emocionar demais, né? Mas quando o repórter falou assim, uma pergunta eu não aguentei, me emocionei demais. Ele falou assim: o que você sonha para a tua vida? A menina respondeu: não quero nada não. Eu acho que pior do que a vida que ela estava vivendo é a vida que ela esperava que ela viveria. E numa reportagem que marcou minha vida, nunca mais eu vou esquecer o rosto daquela menina. Que se eu pudesse, tivesse condição, talvez eu iria até lá, ministrá-la. Não, filha, você tem valor para Deus, e o futuro que Deus tem para você, você não imagina. O futuro que Deus tem para a tua vida. Então eu tenho que aguardar a redenção com uma expectativa, com paciência. Vamos ler o versículo 18, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Aleluia! Tudo o que temos passado nesta terra não é comparado com o que Deus reservou para a nossa vida. Tenha paciência, tenha esperança, continue firme. É assim que aguardamos a redenção. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Até o nosso corpo será modificado e glorificado. Nosso corpo será mudado, não é esse corpo que é um corpo de dores, que envelhece, que morre, que tem enfermidades. Nós não teremos mais isso, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Versículo 24: porque na esperança fomos salvos. Não pela esperança, hein? Não somos salvos pela esperança, somos salvos pela fé. Mas na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Diga assim comigo: com paciência eu aguardo Jesus voltar. Aleluia. E aquele que vem virá, irmãos. Hebreus fala como que nós devemos aguardar a promessa de Deus. Sabe como? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Como diz em Hebreus 10, versículo 23. Persevere, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É o que diz em Hebreus 10, versículo 36, 37. O meu justo viverá pela fé. Eu quero te ensinar nesta noite a entender a sua condição. Sabe qual é a sua condição? Você vai diante de um juiz, diante de um trono, que vai julgar a tua vida. E a hora que ele julgar a tua vida, vai pesar para um lado chamado pecado. Não é assim? Você acha que Deus, o reto juiz, vai fazer algum esqueminha para aliviar o teu lado? A hora que você estiver diante de um trono e a acusação aparecer, a promotoria, quem é o acusador das nossas vidas? O diabo, o caluniador, o acusador. Ele vai falar: ó,
fulano pecou. Eu vou te dizer, a Bíblia diz que diante do trono, todo mundo vai se apresentar, grandes e pequenos. Médico, juiz, faxineiro, gari, desempregado, velho, novo, pequeno, branco, amarelo, corintiano, palmeirense, santista, são paulino. Todo mundo vai se apresentar diante do rei, como réu. E seremos julgados baseados na lei. E nesta lei, seremos achados em falta. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou, e eu também. Entendeu quem nós somos hoje? Pecadores. E se estivermos diante do trono, Ele vai falar: realmente você pecou, e o salário do pecado é a morte, a sua pena é morrer. Mas graças a Deus, como eu sempre falo, nós temos um advogado fiel, advogado de defesa, Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da nossa vida, o Salvador da pátria, como diz o ditado popular. E Ele vai chegar e vai perguntar: o que está acontecendo com o meu cliente? O seu cliente está culpado pelos erros que ele cometeu, e ele merece a condenação. É isso que nós merecemos de verdade, é a condenação, é o que a palavra fala. E ele tem que pagar a pena. Jesus vai falar: qual é a pena dele? O juiz vai falar: é a morte. Jesus responderá: então eu vou pagar a pena por ele. Eu vou pagar com a minha vida, pela vida dele, eu vou morrer por ele. Ele tinha que morrer, mas eu morri no lugar dele. E o silêncio é um consentimento. Saber que esse cálice, a hora que você pegar este pão, irmãos, entenda quem você era. A hora que você pegar este cálice, lembre do sangue que foi derramado. Ele era Deus, não precisava comprar de novo o barquinho, mas porque Ele nos ama, como nós cantamos aqui, Ele desceu à terra, morreu na cruz do Calvário, nos deu vida, nos deu redenção, vai nos levar a morar num lugar maravilhoso, onde não haverá dor, não haverá pranto. O céu que nos aguarda não é comparado com o sofrimento que temos aqui hoje. O céu que nos aguarda, irmãos. Olha, se você passasse 1 minuto no inferno, você voltaria para cá, para a terra, com muito mais fé, orando muito mais. A hora que você fosse tomar essa ceia aqui, você ia se derramar, ajoelhar, chorar e saber que aquele lugar era horrível. Da mesma forma também, se você passasse 1 minuto no céu. E porque a gente espera, como nós vemos aqui, aquilo que não vemos. Mas se você visse, aqui nós temos analogias, temos uma prévia, ainda veremos face a face, hoje vemos meio que obscuramente, apenas pela palavra da visão de João, do Apocalipse. Imaginamos como vai ser, parece ser muito bom, mas se você passasse 1 minuto lá, quando você chegasse aqui na terra de volta, você ia esmerar a sua vida muito mais na palavra de Deus, muito mais em oração e jejum. Encontrei um pastor essa semana, foi no meu escritório. Ele disse que um amigo dele que veio de um país perseguido para o Brasil e passou esses meses aqui no Brasil, ele falou: eu preciso voltar urgente para a minha terra lá da perseguição. E o pastor falou: por que você tem que mudar, voltar para lá, para a perseguição? Ele falou: porque aqui eu vou me desconverter aqui nesse país. Se eu ficar aqui no Brasil, eu vou perder minha fé. Vocês são tão livres aqui no Brasil, vocês não têm perseguição nenhuma. Vocês oram a hora que quer. Eu vejo que vocês vão no culto a hora que vocês querem. Vocês congregam a hora que querem, dizimam a hora que quer, toma ceia a hora que quer. Olha, se eu não orar hoje, eu morro lá. Vocês nem orar, vocês oram. Eu estou vindo para cá, eu nem orar, eu estou orando, porque eu não corro o risco de morrer. Mas se eu voltar para aquele país, eu tenho que orar todo dia, porque se eu não orar hoje, eu morro amanhã. A gente precisa aumentar a nossa fé. A nossa santa ceia não pode ser: é o cálice, é o pão. Eu tenho que entender a redenção, irmãos. Nós somos pecadores
e precisamos da glória de Deus. Sabe quem você era? A perfeição de Deus. Sabe quem você é? O homem caído. Sabe quem você será? O Filho de Deus que foi adotado pela redenção de Jesus Cristo, que foi feita na cruz do Calvário. Aleluia. Eu quero ser esse. Chegar no céu é maravilhoso, irmãos. Aliás, quando você chegar no céu, você vai ter 3 surpresas. Quer que eu revele agora para não ser mais surpresa? Quando você chega no céu, você vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa que você vai ter quando chegar no céu é olhar aquela pessoa que você achou que não ia estar lá. Você fala, rapaz, não é que você veio mesmo, cara. Rapaz, olha, Deus é Deus de misericórdia mesmo, irmão. Porque você era da pá virada, você era torto. E te ver aqui mostra que Deus realmente... Olha que surpresa, olha, seja bem-vindo, viu? É a primeira surpresa que você vai ter. Sabe qual é a segunda surpresa que você vai ter? É procurar pessoas que você achou que estaria lá. Você vai falar, cadê fulano? Não veio. Fala, meu Deus, mas era crentão. Estava na igreja, estava todo dia tal. Mas você não sabe o que ele fez no verão passado. Você não sabe o que estava no WhatsApp lá. A hora que foi no julgamento, o WhatsApp dele apareceu num telão assim, ó. Ele foi direto julgado e sentenciado à condenação, porque não há o que está oculto que não venha a ser revelado. E vai ser uma surpresa. E sabe qual vai ser a terceira surpresa que você vai ter lá no céu? É de se ver lá, viu, irmão? Porque você está lá já é uma grande surpresa. Se achar, eu cheguei aqui, já é uma surpresa. Deus, obrigado, porque eu sei que eu era tão pecador que para estar aqui, só pela graça e pela redenção de Jesus na minha vida. Essa vai ser uma grande surpresa que você vai ter lá no céu, em nome de Jesus. Eu quero ir para o céu com você. Quem vai me ver subindo aí, diga amém. Você vai me ver subindo ou você vai comigo? Você pode me ver subindo, ô bispo, está subindo aí e tal. Geralmente nos filmes, né? Quem fica é o pastor, né? Vai todo mundo, o pastor fica, né? Que preconceito com a nossa classe. A igreja inteira vai, aí o pastor, eu estava bem aqui, eu preguei a tua palavra, mas não, tudo bem. Vamos, olha, é um culto tão calmo, mas eu tenho certeza que Deus penetrou teu coração. Eu não preciso pular aqui para falar uma palavra verdadeira para você sair daqui edificado. A hora que a palavra entra, ela penetra, irmãos, ela transforma a sua vida. Sabe o que você tem que fazer hoje? Largar o pecado. Se você largar o pecado hoje, a palavra já bastou. Se você entender a redenção, já bastou. É tudo que eu queria ministrar para você, já valeu. Vamos entender a nossa condição? Feche os olhos por um instante. Entenda a sua condição, meu irmão. Entenda a sua condição. Miserável homem que sou, dizia o apóstolo Paulo, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, isso faço.